Caros professores, bem-vindos à conferência intitulada Inclusão Escolar, Quais Sentidos? Ela será proferida pelo Dr. Cláudio Batista. O professor Cláudio é doutor pela Università degli Studi di Bologna. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele atua como professor e pesquisador nas áreas da educação especial, de políticas de inclusão escolar e da psicologia educacional. Com vocês, o Dr. Cláudio Batista. Eu acolhi com muita satisfação o convite para falar a respeito de inclusão escolar, porque tem sido uma temática à qual eu tenho me dedicado nos últimos anos e considero uma temática muito importante no âmbito dos estudos e da discussão relativa à educação contemporânea, envolvendo a educação especial, que é a minha área específica de dedicação. Eu escolhi como temática para minha fala de hoje, inclusão escolar, quais sentidos? E, para desenvolver essa temática, eu pretendo abordá-la segundo 3 pontos. O primeiro deles diz respeito à ênfase e à perspectiva que tem assumido essa temática no âmbito do grupo de pesquisa que eu coordeno na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O segundo ponto é um olhar, uma análise breve, histórica, sobre o avanço da discussão relativa à inclusão escolar. E o terceiro é uma problematização relativa aos múltiplos sentidos que inclusão escolar tem assumido quando é abordada na literatura especializada. O objetivo central, portanto, da minha fala é discutir a pluralidade de sentidos atribuídos ao conceito inclusão, particularmente no que se refere à inclusão escolar e seus desdobramentos no campo da educação e da educação especial. Eu dizia há pouco que tenho 3 passos a serem efetuados ao longo da minha fala. O primeiro deles diz respeito à ênfase que o nosso grupo de pesquisa tem dado a essa temática. Para explicitar essa ênfase, eu gostaria de compartilhar com vocês as palavras de um autor que tem sido muito importante para o nosso grupo, que é Humberto Maturana. Diz então Humberto Maturana: a célula inicial que funda um organismo constitui sua estrutura inicial dinâmica. O presente do organismo surge em cada instante como uma transformação do presente do organismo nesse instante. O futuro de um organismo nunca está determinado em sua origem. É com base nessa compreensão que devemos considerar a educação e o educar. Essas palavras são muito importantes para nós porque dá ênfase a uma concepção dinâmica que se tem tanto do sujeito quanto do contexto. Evidentemente, as palavras de Humberto Maturana mostram para nós uma forma de conceber o sujeito e os contextos e, portanto, podemos pensar no sujeito da educação e, consequentemente, no sujeito da educação especial. Se nós considerarmos que existe habitualmente uma estaticidade em relação a como se pensa o sujeito da educação especial, como um sujeito incompleto, um sujeito que precisaria ser preenchido por um ambiente que se predispõe como de contínua estimulação, nós, de certa forma, no nosso grupo de pesquisa, nos opomos a essa perspectiva e valorizamos intensamente, ou procuramos valorizar intensamente, alguns pressupostos que organizam o nosso trabalho. O primeiro deles é a ênfase na educabilidade de todos os sujeitos. O segundo diz respeito a uma concepção interacionista de compreensão do sujeito e dos contextos, que evidentemente está em sintonia com essa valorização da educabilidade. E o terceiro diz respeito ao investimento na busca de um conhecimento aprofundado por meio da pesquisa, dirigido aos sujeitos e aos contextos, compreendendo ambos, sujeitos e contextos, como em íntima e contínua codeterminação. Sujeitos determinam os contextos dos quais participam e, ao mesmo tempo, esses contextos também contribuem na determinação desses sujeitos. Algumas perguntas podem ser destacadas como perguntas que têm norteado o nosso trabalho e, ao dar ênfase à primeira delas, eu passo ao segundo ponto que eu havia destacado como ponto integrante da minha fala. Como surgem as proposições que passam a indicar o ensino comum como espaço prioritário para a educação dos alunos que eram considerados da educação especial?
Em que medida o debate sobre a inclusão tem contribuído para que a educação de sujeitos considerados diferentes possa ser pensado como parte da educação? Para refletir sobre a primeira pergunta, como surge a defesa do espaço do ensino comum como prioritário, é necessário que nós pensemos em um momento histórico relativo a meados do século XX. Particularmente os anos 60 constituíram um período de forte ebulição, tanto científica quanto política, e fizeram com que muitas das verdades até então estabelecidas fossem colocadas em xeque. Do ponto de vista do atendimento educacional, havia, tanto em contextos como aquele europeu ou norte-americano, a necessidade de acolhimento de sujeitos, por exemplo, que retornavam de guerra e aos quais a inclusão social era fortemente discutida e problematizada. Do ponto de vista da discussão científica sobre os espaços educacionais, houve fortes críticas relativas aos espaços especializados como espaços que ofereciam um atendimento de qualidade aos alunos, questionando, por exemplo, os efeitos da escolarização em escolas e classes especiais para os alunos que eram considerados os alunos da educação especial. Um terceiro aspecto daquele momento histórico foi relativo à discussão sobre, de forma bastante ampla em educação, sobre a defesa associada aos direitos humanos de garantia de acesso aos serviços às pessoas de forma ampla, então de forte ênfase aos direitos sociais. Esses aspectos fizeram com que nos anos 60, a partir então dessas críticas, fossem iniciadas experiências relativas à escolarização integrada no ensino comum de alunos que eram considerados alunos da educação especial. As maneiras como essas experiências ocorreram foram maneiras muito diferenciadas, e eu destacaria ou a experiência espanhola na forma de centros de integração e inclusão, ou a experiência italiana que tende a ser mais radical no sentido de que propõe a escolarização ocorrendo necessariamente no ensino comum através do fechamento das instituições especializadas e da implementação de serviços especializados no âmbito das instituições de ensino comum. A segunda pergunta, portanto, em que medida esse debate tem influências para a educação, as duas experiências que eu acabo de citar mostram algumas das possibilidades que têm tido efeitos em âmbito internacional, e nós podemos pensar a realidade brasileira como influenciada por essas experiências. Os efeitos para a educação especial do debate que eu acabo de destacar são efeitos múltiplos e têm sido efeitos que nós podemos associar ao termo mudança. Na educação especial, então, existe uma grande mudança com relação à abrangência dessa área, com relação aos sujeitos alvo de atendimento especializado, com relação aos procedimentos diagnósticos, com relação à ênfase que se passa a dar à prática educativa na educação especial e, evidentemente, com relação à articulação entre educação especial e educação como um todo. Com relação a esses pontos, eu gostaria de destacar um deles, que é aquele relativo aos sujeitos alvo da educação especial. Se até os anos 90 nós considerávamos basicamente que os sujeitos da educação especial eram sujeitos portadores de deficiência, há todo um debate que institui ou passa a tornar mais conhecido o termo aluno com necessidades educativas ou educacionais especiais, e evidentemente esse debate envolve a conceituação e exige que haja um alargamento daqueles que nós consideramos os sujeitos da educação especial. Quando nós falamos então em aluno com deficiência ou aluno com necessidades educativas especiais, nós falamos de dois grupos de alunos muito diferentes, e no segundo deles nós envolvemos, por exemplo, um contingente enorme de alunos que são aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem e que passam a ser considerados como alunos que também dizem respeito à educação especial. Para pensar a evolução relativa à educação especial e à educação, refletindo sobre esse movimento de mudança que eu acabo de destacar, eu gostaria de trazer, para problematizar com vocês, algumas afirmações que eu considero merecedoras de cuidado. A primeira delas, a inclusão é um método pedagógico. A segunda, a inclusão é uma estratégia de barateamento de custos. Terceira, podemos pensar em inclusão radical e inclusão leve ou progressiva. Aquela radical dispensaria apoios
e a progressiva admitiria um processo lento de avaliação mais precisa das condições do aluno. Uma outra afirmação: a inclusão é importante, mas, obviamente, há alunos que não podem ser incluídos. Uma outra: a escola especial também pode ser inclusiva. E a última, que eu gostaria de discutir: todos somos iguais, todos somos diferentes. Eu vou procurar me ater a algumas delas, mas, inicialmente, eu gostaria de dispensar a primeira e a última e justificar isso. A primeira delas, a inclusão no método pedagógico, é uma afirmação que considero diretamente equivocada, porque não se trata de um método pedagógico, mas se trata de uma perspectiva educacional que contempla a possibilidade da utilização de diferentes metodologias. E a última me parece igualmente simplificadora, porque ao dizer todos somos iguais, todos somos diferentes, nós estamos camuflando que as diferenças, elas são conceptualizadas, elas têm um processo de valoração que faz com que determinadas diferenças tenham características de desvantagem. E esse deveria ser um ponto de atenção por parte da ação educacional. Portanto, eu vou me ater sobre as outras afirmações, e para fazer isso eu gostaria inicialmente de refletir sobre como a inclusão pode ser entendida ao longo de uma discussão que envolve o próprio processo de escolarização. Se nós imaginarmos que durante o século XX houve a defesa intensa da ampliação do direito à escolarização de todas as crianças e que a operacionalização dessa escolarização se deu a partir de uma instituição secular como a escola, nos parece óbvio que haja processos de exclusão que se formem dentro da escola, porque a escola não é pensada para todas as crianças. Então, o movimento de defesa de escolarização de forma ampla prevê, de certa forma, que haja movimentos de exclusão que passam a ser alvo de atenção quando nós discutimos propostas como aquelas da educação inclusiva. O outro aspecto diz respeito a esse movimento que procura superar as dinâmicas de inclusão que se instituem na escola através daquilo que eu chamo de parâmetros balizadores do trabalho docente. E nós sabemos que experiências que procuram se opor a essas dinâmicas de exclusão têm se utilizado como parâmetros balizadores do trabalho docente aspectos como a individualização do ensino, a defesa de um trabalho inter e transdisciplinar, o planejamento que valoriza as características do aluno e do contexto social no qual o aluno está inserido, um tipo de avaliação que toma o aluno como parâmetro de si mesmo, o uso de uma organização escolar que valoriza, por exemplo, a pluridocência. Quando nós consideramos exemplos de organização escolar que são pautados nos pressupostos que eu acabo de destacar, eu gostaria de evocar dois desses exemplos que são importantes para mim do ponto de vista da minha trajetória profissional e que têm tido relevância quando nós consideramos a literatura especializada. Um deles é o contexto italiano e o outro deles é o contexto da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Se tratam de duas experiências diferentes, de uma cidade e um país, mas nós podemos observar tanto na experiência italiana de integração quanto na experiência de Porto Alegre, da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, aspectos que são comuns, como aquele do predomínio da escola pública, de intensa dedicação ao trabalho de escolarização que parte desde a educação infantil, portanto a atenção à primeira infância, a investimentos em projetos experimentais, a atenção dirigida à formação de educadores e técnicos envolvidos e, portanto, a busca de qualidade com relação aos serviços que são oferecidos. Eu acho importante que num espaço como esse se deixe pistas de possível aprofundamento para os interessados e com essa intenção eu quero destacar algumas das obras que podem ser consultadas por aqueles que têm interesse em conhecer melhor ambas as experiências, então tanto obras quanto sites ficam como destaque para vocês. Mas, para voltar, então, àquilo que eu disse, que eu chamo de voltar à superfície, eu gostaria, portanto, de analisar brevemente algumas das afirmações que eu tinha sinalizado como merecedoras de destaque. Inclusão e barateamento de custos, inclusão radical, escola especial também pode ser inclusiva e a questão de quem pode ser incluído. Primeiro ponto. Considero difícil que nós afirmemos que a inclusão seja apenas uma intenção de barateamento de custos por dois motivos.
Se nós considerarmos experiências como aquela a italiana e aquela de Porto Alegre, que são experiências que nós podemos chamar de inclusivas, nós verificaremos que são experiências que demandaram fortes investimentos, tanto investimentos econômicos quanto investimento em pessoal para que possam ser implementadas. Por outro lado, a educação especial brasileira é uma educação que nada tem de inclusiva e é uma educação muito econômica. Então, há muitos estudos que destacam, por exemplo, que do ponto de vista do atendimento educacional, os alunos que precisariam de atendimento especializado somam aproximadamente de 1 a 2%. Desses alunos, grande parte deles são atendidos em instituições privadas, filantrópicas, com precário investimento estatal. Portanto, a discussão relativa à continuidade daquilo que nós chamamos de uma educação não inclusiva na educação brasileira me parece ser a alternativa mais econômica que pode caracterizar esse tipo de oferta educacional. Com relação à ideia de inclusão radical, me parece simplificadora a separação da maneira como foi apresentada inicialmente sobre a radicalidade e a inexistência de apoios. Porque, de novo, eu utilizo um dos exemplos citados, a experiência italiana é uma experiência que é a considerada mais radical do ponto de vista do uso exclusivo do ensino comum para atendimento, porém, ela é pautada numa grande oferta de serviços de apoio disponíveis ao ensino comum, tanto no âmbito da escola quanto de maneira complementar à escola. A quarta afirmação diz respeito à escola especial, podendo também ser inclusiva. E me parece que é necessário que nós reflitamos muito sobre esse tipo de afirmação, porque ela poderia estar a serviço de uma manutenção do tipo de atendimento que é oferecido e sem que a gente necessariamente procure ressignificar o espaço da escola especial, o que me parece ser necessário num momento como aquele que nós vivemos. Eu considero que a escola especial pode ter um papel de extrema relevância se não se apresenta como um espaço de atendimento exclusivo ao aluno, mas de atendimento que pode ser suplementar e de auxílio à própria escola de ensino comum. Um último aspecto que eu gostaria de discutir é a afirmação, obviamente, a alunos que não podem ser incluídos. E me parece que a discussão necessária relativa a esse aspecto parte da própria definição de quem é o aluno que apresenta características de gravidade a ponto de impedir o processo de escolarização no ensino comum. Na verdade, embora essa afirmação tenha sido bastante aceita entre os profissionais da área de educação e a própria legislação educacional, eu acredito que o grande equívoco é que, ao fazer uma afirmação dessa ordem, nós consideramos que a gravidade se concentra apenas no aluno, quando, na verdade, deveria ser necessário que nós associássemos as condições do aluno ao contexto que deve acolher. E, para mim, essa reflexão é necessária. Discutir gravidade de alguns alunos não é possível se nós tomamos apenas o aluno como referência. Nós devemos agora refletir sobre alguns dos aspectos que podem ser considerados aspectos conclusivos com relação a essa breve aproximação da temática aqui focalizada. Eu gostaria, portanto, de deixar como aspectos relativos à possível conclusão parcial a discussão sobre a inclusão escolar associada ao questionamento relativo aos objetivos da escola e dos sistemas educacionais como um todo. A necessidade de que nós nos interroguemos sobre onde devem ser atendidos os alunos em geral e que princípios são princípios balizadores de projetos educativos que nós identificamos como de qualidade no ensino comum ou na educação especial. É notório que há uma ênfase internacional de defesa no sentido de destacar o espaço do ensino comum como prioritário para o atendimento dos alunos em geral, mas essa defesa implica fortes mudanças, seja no plano das instituições ou no plano da ação do educador e do educador especial. Com relação aos efeitos dessa discussão para a educação como um todo, eu considero que os aspectos mais importantes desses efeitos são aqueles relativos à flexibilização curricular e à discussão sobre a individualização do ensino que pode favorecer o avanço na educação de todos os alunos.
Nós abordamos essa temática de maneira bastante inicial e eu gostaria de deixar como forte indicação que cada um de vocês explorasse algumas das pistas que foram deixadas aqui e outras pistas que vocês identificam como importantes para o aprofundamento da temática, já que esse espaço se constitui como um espaço breve de uma aproximação inicial. Obrigado. Finalizando essa apresentação, agradecemos ao conferencista e lembramos aos professores de participarem do bate-papo, do fórum de discussão, nos quais vocês poderão colocar suas dúvidas, seus questionamentos, suas opiniões, suas contribuições. Bom trabalho!